Quando eu falo trabalho amoroso, qual é a primeira coisa que vem na sua mente relacionada à magia? Amarração amorosa, eu tenho certeza. Mas e se eu te disser que trabalho amoroso não é sobre amarração amorosa? Vamos lá. Vamos entender primeiro, ou tentar, né, entender o que é amor. Bom, muitas pessoas que recorrem a um trabalho amoroso, elas estão em sofrimento emocional. São pessoas que muitas vezes amam sem ser correspondida. E pessoas que estão num relacionamento disfuncional, onde o emocional dela está bem quebrado e ela precisa de uma garantia para que o outro o ame de volta, para que esse amor seja correspondido. Mas o que é amor, gente? Vamos combinar, peraí. Uh, o amor, ele é uma necessidade afetiva natural de todo ser humano. Todo ser humano vai ter esta necessidade de ser amado. E principalmente pelo objeto que ele ama. E isso a gente começa lá na infância com os nossos cuidadores principais. Por isso que a primeira infância ela é muito importante no desenvolvimento humano, porque é a partir da primeira infância que você vai formalizando padrões. E isso tudo dentro da heteronomia, ou seja, você vai só receber e vai reagir de forma inconsciente. Vai ficar tudo guardadinho ali no seu inconsciente. E a necessidade de ser amado está interligada com um instinto de sobrevivência, porque você entendeu que se os seus cuidadores principais te amam, é sinal de que você estará sendo suprido ali as suas necessidades básicas e recebendo proteção também, alimento e proteção. E quando a gente chega na fase da adolescência e começa ali o amor romântico, quando a gente começa a se apaixonar porque começa a aflorar os desejos sexuais. E os desejos sexuais fazem a gente achar que a gente está amando a pessoa, quando na verdade é um desejo também. Um desejo que vai além só de suprir as necessidades básicas de sobrevivência e a necessidade apenas de ser amado, porque entra aí a necessidade da procriação da espécie, de perpetuar a vida. E você acha que você está amando, quando na verdade você não está amando. Você está sendo guiado por um instinto, por uma necessidade. E depois a gente tem também as questões que nos lembram, né, a diferença. Muitas vezes a gente ouve dizer assim que amor sem sexo é amizade. Pois então, para Schopenhauer, o amor mais genuíno é a amizade, porque o amor, ele, para ser um ideal, para ser um amor perfeito, ele tem que ser desinteressado, onde a admiração é mútua e você não espera absolutamente nada em troca, ou seja, você já transpassou aquelas necessidades tanto de procriação da espécie quanto de sobrevivência. Então é o amor mais, digamos assim, puro. E o amor de mãe também, o amor do pai pelo filho, da mãe pelo filho, dos avós, dos cuidadores, que é garantir a existência da sua cria, da sua prole, e se manifesta de forma desinteressada, porque o objetivo é manter aquela pessoa viva. A sua felicidade, a sua realização, ela se dá pelo fato daquela pessoa existir e estar bem. Porque quando os nossos filhos estão felizes, a gente também fica feliz. Porque é um amor desinteressado. Mas lembrando, né, que não são todos os pais que têm a capacidade de amar. Vamos lembrar disso, viu? Porque a nossa sociedade ainda romantiza isso. E o amor, quando se tem sexo? Olha, gente, o sexo, na verdade, ele diz muito mais sobre poder do que sexo em si e do que amor. É muito mais fácil você estar apaixonado e quando essa paixão desaparece, se transformar num relacionamento de dependência e de poder do que um relacionamento de amor. Porque o sexo, ele está relacionado a você exercer o controle sobre o outro, principalmente sobre os seus desejos. E o amor, quando é atrelado a poder, ele vai funcionar, vai ter uma dinâmica ali, onde vai tentar controlar o outro através do desejo dele de ser amado, da necessidade dele de ser amado de volta e da necessidade de ter uma pessoa ali com ele. Aí entra na dependência emocional. E aí já não é amor, porque o amor, embora Schopenhauer afirme que o amor traz sofrimento, quando a gente vai além dessas necessidades, tanto de procriar quanto de ser amado de volta, a gente já passa para um outro nível de entendimento, onde a gente consegue racionalizar as nossas emoções e não agir de formas impulsivas, quando a gente age assim, né, quando tá apaixonado. E muitas pessoas que me procuram perguntam se eu faço amarração amorosa. Gente, quando eu falo trabalho amoroso, eu não estou falando de amarração. Existem várias formas, de vários caminhos de você trabalhar a vida amorosa da pessoa.
E se vocês observarem aqui na minha bio, está escrito terapeuta oracular, ou seja, eu vou considerar na minha análise as questões psicológicas suas. E está escrito também na minha bio sacerdotisa, e eu vou considerar também a minha responsabilidade com o seu desenvolvimento espiritual. Ou seja, uma coisa está ligada à outra. Não basta ser um trabalho amoroso para que você consiga suprir as suas necessidades de ser amado ou de ter aquela pessoa que você se tornou dependente e que está, através das suas emoções, exercendo controle sobre você. Então, eu vou analisar tudo direitinho para saber por qual caminho a gente tem que seguir. Porque existem trabalhos que criam uma ilusão na mente do outro, na percepção do outro, de achar que tá apaixonado, de achar que te ama, e assim sentir a sua falta e retornar para você, e você se satisfazer ali tendo a pessoa para você, e exercendo poder sobre ela através dessas emoções que foram implantadas, né? Essa ilusão criada aí na mente da pessoa. E tem também os casos em que as pessoas se amam, mas existem muitos empecilhos. As pessoas querem sim ficar juntas, é algo que tem tudo para ser saudável, para ser uma troca saudável, porque quando a gente ama, a gente tem a oportunidade de se relacionar com o outro e assim a gente se desenvolver no processo de individuação. Então é importante sim os relacionamentos humanos, principalmente aqueles que são baseados nas emoções, mas a gente precisa racionalizar tudo direitinho. Mas tem casos, sim, que existem muitos empecilhos, às vezes psicológicos, às vezes espirituais, e às vezes falta de discernimento, ou falta de sabedoria de lidar com as suas emoções, de gerir as suas emoções, e aí gera conflitos, e aí a gente tem que analisar direitinho por qual caminho a magia tem que seguir e onde ela tem que atuar para ajustar, equilibrar essa situação e